Please mind the gap and be aware of the difference in levels between the platforms. Bom dia, gente. Hoje eu estou na animação 100%. Vocês sabem por quê? Porque eu vou conhecer o país, assim, um dos países, né? Dos meus sonhos. Literalmente dos meus sonhos. Era o meu sonho conhecer esse país por muitos e muitos anos. Eu vou compartilhar um pouco com vocês que... Nossa, eu tô tão animada. Acordei cedo, 7 horas da manhã. Eu já estava de pé. A few moments later. Hoje eu vou mostrar para vocês como foi o nosso bate e volta em Macau. Nós estávamos hospedados em Hong Kong e para chegar até lá pegamos um ferry, que leva em torno de 1 hora. Então vem comigo viver essa experiência e descobrir Macau em apenas um dia. Macau não é uma cidade comum. Oficialmente, é uma região administrativa especial da China, assim como Hong Kong. Ela tem governo próprio, moeda própria, leis diferentes da China continental e até um sistema de imigração independente. Chegamos! Gente, eu não tô nem acreditando. No momento que eu pisei aqui no porto, meus olhos cheios de lágrimas, eu me arrepiei todinha. Eu disse, meu Deus, não acredito que eu estou em Macau. Eu não tô pensando agora, eu estou entendendo. As primeiras placas já eram tudo em português. Eu não tô acreditando, gente. Eu não sei se dá pra ver que meus olhos cheios de lágrimas. É muito surreal estar aqui. Ó, só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Todas as placas estão, eu não sei se esse é o Mandarin ou se é o Cantonese, mas estão em português e estão em inglês, porque tem muito turista aqui, então eles acabam colocando também muita coisa em inglês. Mas estamos em Macau, vamos lá. Que felicidade. Ó, Banco da China, Macau, 500 patacas. Patacas? O dinheiro aqui chama pataca? Ai. Porque ela fala assim, esse aí... Macau é conhecida como a Las Vegas da China, com cassinos, hotéis luxuosos e essa parte da cidade cheia de prédios, que são réplicas de lugares famosos do mundo. Mas vamos voltar aqui mais tarde. Os mariscos nessa zona são inadequados para o consumo e a sua captura proibida. Eu estou adorando essa vibe de português com inglês, com cantonês. Você tá achando que a gente tá em Copacabana? Não. Estamos em Macau mesmo. Olha só. Essa aqui é uma igreja bem famosa, que é a de Francisco Xavier. E só para dar um pouquinho de contexto, gente, Macau, ela já foi uma colônia de Portugal, por isso que aqui algumas pessoas falam português, as placas nas ruas estão em português também, porque é uma das línguas oficiais daqui de Macau, é o cantonês e o português. E Macau deixou de ser uma colônia de Portugal em 1999, então nem faz tanto tempo assim. Mas é a população mais antiga, mais velha, que fala português. Os mais novos não estão aprendendo muito português não, pelo menos foi isso que eu ouvi falar. Se você já foi para Portugal, deve estar se pensando, meu Deus, mas é muito parecido. Aqui é tudo largo. Mas agora já vai provar. Sabe o que é famoso aqui? Egg Tart, que é bem parecido com os passarinhos de Belém. Ó, esse aqui é desde 1989. Esse é famosíssimo. Então vamos provar, né? Aproveitando por esse momento.
vim de muito longe pra comer isso, viu? Ó. Bom. Ó, o segundo ele tá dizendo aqui, ele foi o criador da Egg Tart, que agora é famoso por toda a Ásia. E realmente é um point aqui. Todo mundo vem pra cá pra comer o Egg Tart. Arrasou, hein? Realmente ficou muito famoso. Chegamos no Parque dos Pandas, no Pavilhão dos Pandas, onde tem um zoológico e alguns pandas. Vamos ver se a gente consegue ver alguns pandas. A entrada é gratuita, que é sensacional. O Luiz não tá nem acreditando. Olha só, Pavilhão dos Animais Raros, que é aqui. Pandinha, aqui é o pavilhão do panda gigante. Como assim panda gigante? Será que vai ter um panda gigante? Entrada. Mas tem horário, ó. Ah, a partir das 10 até 1. 10. Estamos no horário, vamos. Mas só por aqui ou só por lá? Desce pra cá, ó. Entrada aqui, ó. Ah, é, a entrada pra cá. Uou. Gente, realmente tem panda. Ai, não acredito. Olha lá em cima, ele tá dormindo. Mas japonês, viu? Foi? Eu falei o que é pra você? Nada, ele falou hi. Ai, ele tá dormindo. Nossa, ele tá num sono. O pandinha tá lá. O nome dele é Yalin. O gigante de Chengdu. Oh, que gracinha. Ah, tem dois aqui. Cadê o outro? Churon também vive aqui. Yalin Churon. Aqui é o humano. E o irmão. Traquinas e divertido foi ótimo. Traquinas e divertido. Esse aqui é carinhoso. Cadê eles? Será que a gente vai conseguir ver eles? Bom, tá todo mundo aglomerado ali. Eu acho que dali dá pra ver ele, de algum lugar. O pessoal tá todo aglomerado ali. Cadê ele? Ele tá lá em cima. Acho que não dá nem pra ver. É, conseguimos ver dois pandinhas, mas os bichinhos estavam dormindo. Tá muito quente pra eles. Mas eu gostei. Vamos ver o que mais que a gente consegue ver aqui no zoológico. O melhor é que a entrada é gratuita. Gostei. Parece o quê? Esse complexo ele abre ali para ter espaço para ele. Porque os bichos é grande, pô. É, eles são grandes. Talvez à noite, né, eles soltem os bichinhos. Macaco de cheiro. Mais conhecido como sagui. Ah, olha lá. Olha ele aqui. Eles são uns pastinhas. Dá bobeira pra você ver. Nossa, eles chamam ele de macaco de cheiro? Eu chamaria de sagui. Veio da América do Sul. Interessante. Proibido trepar, viu, gente? Engraçado, eles não estão na água, né? Eles não estão, só alguns estão ali na água. Tá tão quente, vocês não querem bem. Lindo o parque, viu, gente? Vale muito a pena conhecer. E o melhor de tudo é de graça, né? Mas é muito, 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 muito bonito. E muito bem cuidado também. Achei impressionante. Por ser um parque público assim aberto. A cara dele sem acreditar. Cuidado com as cobras. Se for, o quê? Não se assuste nem as perturbe para se manter seguro. Caso seja mordido por cobra, ligue imediatamente para o 999. É isso.
Então já sabe, não se assuste, não entre em pânico se for mordido pelas cobras, viu? Não tô achando uma boa ideia, então. Não tá achando uma boa ideia? Eu não sou muito fã de cobra. Você? Eu também não. Eu acho que a gente já pode voltar aqui, viu? Agora eu vou ficar neurótico, aqui olhando pro chão e vou ficar acima. Olhando pro chão e pra cima. Mas eles falam que cobra, né? Onde tem bambu tem cobra. Onde tem bambu tem cobra, sim. Eu sempre ouvi isso. Ah, mas é até um jardim bonito. Onde tem bambu tem cobra. Agora eu Mas vai olhando pro chão, hein? minha filha, eu tô aqui, ó, numa cidade, É que nem você entrar num parque, sei lá, cuidado com o urso. Nossa, você vai achar que vai ter urso em cada esquina. Bom, mas é um parquinho bonito. Mas só espero que não apareça nenhuma cobra. É o quê? vou deixar aqueles dois ir na frente. Deixar o pessoal passar pra ir na frente, porque se aparecer qualquer coisa, né? Ó, cuidado, piso escorregadio. Não, deixa esse maluco ir na frente aí, velho. Tá neurótico. Ai, meu Deus. Melhor se não tivesse placa. Ai, tem uma teia de aranha. Que susto. É, era melhor não ter placa. Olha, se tem placa, Tem história. tem história. Exatamente. E agora? Decide aí pra nós, por favor. Jardim ecológico. Não. 350? Nossa. Vamos pra direita. Que é menor, né? Mais curto. Então tá, hein? Pega eu vou na frente. Como assim? Você vai na frente? Vai? Pode ir. Eu já tirei o óculos, meu filho. Ah, mas ó, é um ar puro de umidade, de planta. A umidade aqui tá no talo. Se dissesse que eu tô numa floresta assim, sei lá, no Brasil, eu acreditava. Se você ouvir alguma coisa estranha, me avisa, hein? Mais tranquilo aqui. Tem que olhar pro chão. Que é isso? O povo do reino vegetala. Vegetala, gente? Parece uns pombos. Ó pro chão, linda, pro chão. Tô olhando pra turma aqui, não tá entendendo. Mas vai dar certo, vai dar certo. Confia. Descendo. Eu não botei meu Pimple Patch, eu tenho que passar na farmácia. Legal, a gente andou pra chegar aqui. Está fechado. Não vamos ver as plantas medicinais hoje. Mas foi boa a caminhada. Com essa cara aqui de morta, cansada. Foi boa a caminhada. Muito legal. Apesar dos pesares, não apareceu nenhuma cobra e tá tudo certo. Tô adorando Macau, gente. Cidadezinha limpa. Muito bonitinha. Ramos mortos e folhas caídas. Nossa, tem uma tem uma placa para falar das folhas caídas no chão. Essa eu nunca vi. Ah, ok. Pode pensar-se que ramos mortos e folhas caídas são resíduos inúteis, mas, para os insetos, oferecem todo o conforto de uma casa. Interessante. Isso aqui deve ser bom, sabe para quê? Passeio de escola do ensino médio, do ensino fundamental. Deve ser bem bacana. Deixa eu contar, aproveitando que ele tá com toda a energia, então ele vai subir lá, ver se vale a pena, vai voltar para me falar se vale a pena subir tudo isso. Enquanto isso, gente, eu tô neurótica com bicho. Vocês acreditam que no Vietnã quase que eu viajo com uma barata? Uma não, aparentemente foram 2 baratas. É o meu pior pesadelo, olha, barata. Ai, mas ao que tudo indica, tinha uma barata dentro da minha roupa. E também tinha uma barata dentro da capa de chuva. Que o da capa de chuva a gente viu. Porque na hora que a gente saiu do táxi, tirou a capa de chuva, ela caiu no chão e ela tinha, ó, cagado toda a capa de chuva. Aí foi dali direto pro lixo. Aí não teve jeito. Mas a outra barata, parece que ela tava na minha roupa.
Ai, já estou traumatizada. Olha, se os portugueses saíram daqui em 1999, eu diria que eles deixaram um espaço muito bem organizado, muito bem administrado, eu diria, talvez, não sei muitos detalhes. Mas olha, tudo muito bonitinho, jardim ecológico do trilho de plantas medicinais e aromáticas. Muito legal esse espaço. E é um espaço público aberto de frente para as residências, o que eu achei sensacional. Nossa, isso aqui é um clássico. Só jogar. Deve jogar a moeda aí dentro? Uau! Aqui é Las Vegas da Ásia. Uou. Tem alguém indeciso aqui para saber qual máquina vai jogar. Vamos? Agora ele pega a sua notinha aí. Vamos! Tô pronta, hein? Vou lá, hein? Os meus míseros 10 dinheiros daqui de Macau. E agora? Puxou! Puxa! Oh, não aceitou? Por quê? Não tá aceitando meus 10 dinheiros. O que eu faço? Eu quero jogar! Então a gente descobriu que não pode usar dinheiro de Macau aqui, é só dinheiro de Hong Kong. Que coisa, não, mas eu tenho. Não tenho? Então eu vou aqui no... Eu vou nesse, hein? Que é mais. 58. 58? E agora? Você tá vendo que o bet aumenta aqui? Sim. Não ganhei? Não. Então eu vou no menorzinho. Esse não é o menorzinho, ele é o segundo maior. Eu sei. O menorzinho é o da esquerda ali, ó. É, vamos embora. Vamos embora porque, olha, senão já perdeu o dinheiro todo da gente. O tanto de gente que tem aqui jogando. Mas é grande, hein? Ó. Bonito, né? E dentro do Venetian, além do cassino, tem um lindo e luxuoso resort com temática veneziana, além de diversas lojas, como um shopping mesmo. E esse resort incorporou a magia de Veneza a Macau, com canais, pontes, gôndolas e um teto que simula o céu. A gente tá no meio de Macau. Macau aqui, maravilhosa. E ó, não é possível, gente, não é possível. Gente, que gracinha de Macau. O shopping está lotado, literalmente lotado. E aqui estou esperando o Luiz, porque ele entrou na Muji. E a gente não pode ver um Uniqlo e uma Muji que a gente entra. É incrível. Mas essa aqui tinha uns biscoitos interessantes, que aí ele precisava comprar. Eu comprei também, não vou mentir, eu só tô esperando ele pagar. Mas a gente entra nessa loja, ela é incrível, ela é incrível. É uma loja japonesa. Pronto, já achamos a nossa loja favorita, Uniqlo. Oh!
chegamos nas ruínas de São Paulo, que é o cartão postal de Macau. Essa fachada é o que sobrou de uma igreja do século XVII, destruída por um incêndio em 1835. Parece ser de São Paulo, mas isso aqui parece Recife antigo. Ó. Não, e a calçada aqui? Você acha que tá em Copacabana? Não, aqui é Macau mesmo. Instituto para Assuntos Municipais. Parece o Google Tradutor traduzindo coisa para português. E eles estão controlando o fluxo das pessoas, ó. Não sei se dá pra ler. Peraí, deixa aparecer o português. Acho que não vai dar pra ler. Almeida Ribeiro. Ah, as ruínas de São Paulo, a gente já foi. Casa de Louca, o Lago de Santo Agostinho. Eu acho que todo mundo decidiu vir pra Macau hoje. Minha gente, que multidão! E hoje é sexta-feira. É farmácia por metro quadrado aqui, viu? Essa aqui é a Casa de Laupau. Olha que lindo! Talha de madeira. É tudo de madeira. Uau! Trabalho, hein? Uau! Morando ao Pai de Francisco. Aqui é a pracinha da Sé. Acho que tá tendo missa agora, a gente não consegue entrar. Né? As alturas já estamos andando aqui sem rumo, em Macau. Subindo uma ladeirinha básica aqui. A fardinha do pessoal largando da escola, lá vem lá na frente. Travessa das Verdades. Ali era a Travessa das Verdades. Essa aqui é Rua das Verdades. Qual é a próxima? A próxima é Beco das Verdades. A próxima é Beco das Verdades. Beco das Verdades. Quantas verdades deve existir? Até subir a ladeira. Que engraçado.
Em frente ao Colégio Mateus. Já sabe onde fica, a Travessa do Penedo. Gente, quantas ruas. Mas essa é a Calçada das Verdades, viu? Isso é uma rua, gente? Nossa, escada. Calçada das Verdades. Ah, agora vai. Ladeirinha, hein? Vamos embora. Morrendo, mas morrendo em Macau. Se dissesse que eu tô em Olinda, eu acreditaria. Essa aqui é a Fortaleza do Monte. Ó. Ladeira, um forte. Agora está aqui no forte. Ó, o Grand Lisboa ali. Tem menos gente do que tinha na rua, né? no porto. Ó, tem uma entradinha aqui pro museu. Pro Museu de Macau e pro Forte, né, na verdade. E aqui já são as ruínas de São Paulo ou São Pedro? São Paulo. As ruínas de São Paulo. A estrutura básica. É, mantiveram aqui a estrutura. Pedra de Mó. Bom. Pra subir isso aqui, ó. Já passa. Aqui só tem a fachada, né, da igreja. Estamos aqui na filinha. Opa, chegou um táxi. Opa, chegou outro pra pegar táxi. Aqui é a praça de táxi. Aí fica todo mundo aqui na filinha, esperando o táxi chegar. E aqui estamos. E assim a gente termina essa aventura aqui em Macau. Nem filmei os últimos minutos, gente, mas foi assim, de emoção. Literalmente emoção. Porque pra pegar táxi, simplesmente você não tá no meio da rua e pega um táxi. Tem uma fila de um ponto específico que chama Praça dos Táxis, que você tem que ir pra lá esperar o táxi. E tinha uma fila enorme. A gente tava, tipo, 12 minutos do porto. Então a gente pensou, vamos, sei lá, meia hora antes a gente sai daqui, dá tempo de chegar no porto. 2 minutos de carro. Sim, 12 minutos de carro, porque de ônibus ia ser uns 40 minutos. Então foi o que a gente pensou, mas a gente pensou, não, vamos sair mais cedo, 1 hora antes a gente sai daqui e já vai pro porto. Fica esperando lá. Ô, gente, que emoção. Não foi o suficiente. Quer dizer, foi o suficiente porque a gente conseguiu. Mas olha, que sufoco. Por quê, gente? Porque tava uma fila enorme. Então, os carros iam passando, iam pegando gente, mas era muita gente nessa fila. Então acabou que a gente conseguiu, o nosso ticket para voltar para Hong Kong era às 7 horas. A gente só conseguiu pegar um táxi às 6h30. E aí tava um trânsito, mais um trânsito na cidade. Que primeiro eram 15 minutos a distância, virou 20, virou 25. A gente chegou faltando 3 minutos para 7 no posto. A gente saiu correndo que nem uns doidos. Aí passou num pre-immigration, né? Que não é a imigração oficial, mas é um pre-immigration. E saiu correndo. Nossa, a gente correu como se não houvesse amanhã. E a gente conseguiu entrar no ferry. A gente pegou o ferry, gente. A gente não tá nem acreditando. Tô aqui, ó, descabelada. Toda só o bagaço que a gente conseguiu. Então é isso, gente. Então assim, um dia em Macau eu acho suficiente. Dá pra fazer muita coisa. Talvez 2 dias seria o ideal. Mas um dia já dá pra fazer bastante coisa. E claro, chegar cedo, né, o mais cedo possível. E sair o máximo que você puder, assim, o último horário, se puder. Porque dá pra aproveitar bastante coisa. A gente acabou pegando o ferry da manhã, das 9 horas da manhã. Eu não faria isso de novo, eu pegaria mais cedo, talvez, das 7 ou das 8 horas pra conseguir fazer mais coisa. Porque eu acho que daria pra aproveitar mais, sabe? Porque a cidade o país é grande. E a gente comprou o nosso ticket, na verdade, antecipado, pra garantir que ia ter vaga e tudo mais, tudo certinho. Então a gente pegou das
das 9 horas da manhã para vir para Macau e para voltar às 7 horas da noite. Mas se você quiser, você pode comprar na hora, tá? E aí você compra a hora que você quiser. Pelo que eu entendi, de hora em hora sai o ferry, né, de um país para o outro. E tem algumas outras empresas, se eu não me engano, que tem outros horários, mas nesse horário específico que a gente, nessa companhia, né, nessa empresa específica, que é o Cotai, sai de hora em hora. Então sai às 7, sai às 8, sai às 9, por aí vai. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse dia incrível que foi agora em Macau. Nossa, gente, foi tão emocionante pra mim vir pra Macau. Fiquei muito, 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 muito feliz. E como eu sou de Recife, né, tem muitas coisas que são similares a Recife, muito mesmo. Claro, obviamente, por influência dos portugueses. Então, assim, vale muito a pena conhecer esse país incrível, que já passou por muitas coisas. Tem muita cultura, tem muita história, muita coisa pra descobrir. Hoje, esse país estava lotado, literalmente lotado. Mas, ainda assim, conseguimos aproveitar bastante. Tem muita loja, tem muita comida gostosa, tem muito lugar pra visitar. E é isso, Macau é isso. E tem muito dinheiro pra gastar também nos cassinos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, vamos voltar pra Hong Kong agora. Tchau!